Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos resolver algumas expressões numéricas envolvendo os números decimais. E hoje as nossas expressões vão ter adição, subtração e multiplicação. E antes de começar a resolver, vamos analisar qual é a ordem dessas operações. Então aqui nós temos, em uma expressão, primeiro a gente resolve os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Essa é a ordem. Em relação às operações, como que a gente vai resolver? A gente vai resolver primeiro potência, depois multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração. Então, numa expressão, a gente resolve primeiro os parênteses. Então, vocês observem que eu tenho essa expressão, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro aqui do parênteses, certo? Eu tenho essa expressão também. Primeiro eu tenho que resolver o que está dentro, a operação que está dentro que esteja aqui dentro do parênteses, certo? Independente de que operação seja. Aqui eu tenho essa outra expressão. Primeiro eu tenho que resolver a operação dentro dos parênteses. Em relação à ordem das operações, aí sim eu vou resolver primeiro potência, depois multiplicação ou divisão e por último adição ou subtração. No caso das expressões que não têm parênteses, igual aqui eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação. Então a multiplicação é resolvida primeiro do que a adição. Aqui no caso eu tenho, não tenho parênteses para resolver. Eu tenho multiplicação, subtração e aqui multiplicação. Primeiro eu tenho que resolver as multiplicações. Então essa é a ordem das operações. Então vamos começar aqui com a nossa primeira expressão. Aqui eu tenho 2 inteiros mais 35 centésimos, que é o décimo centésimo, mais 1 inteiro e 3 décimos. Lembrando que 2 casas após a vírgula eu leio centésimo, décimo centésimo. E 3 casas eu leio décimo centésimo, se tivesse outra casa aqui seria milésimo, certo? Então aqui eu tenho 2 inteiros mais 35 centésimos, mais 1 inteiro e 3 décimos, vezes 1 inteiro e 6 décimos. O que eu vou resolver primeiro? Primeiro eu tenho que calcular a operação que está dentro do parênteses. Eu posso somar as 3 parcelas ao mesmo tempo, certo? Colocando vírgula abaixo de vírgula. Como que eu vou fazer isso? Vou montar assim, 2 inteiros, que seria 2,00 mais 35 centésimos, colocando vírgula abaixo de vírgula, 35 centésimos, mais 1 inteiro e 3 décimos. No caso aqui, está faltando uma casa, eu completo com o zero, que fica 1 inteiro e 30 centésimos. Somando aqui agora, quanto que vai dar? 5, 3 mais 3, 6, 2 mais 1, 3. Então, daria, vírgula abaixo de vírgula, daria 3 inteiros e 65 centésimos. Então, essa conta aqui vai dar 3 inteiros e 65 centésimos. Vezes, eu repito, vezes 1 inteiro e 6 décimos. Pronto, agora eu vou fazer a multiplicação. Vou colocar 3 inteiros e 65 centésimos vezes 1 inteiro e 6 décimos. Aqui eu não preciso colocar vírgula abaixo de vírgula, que na multiplicação eu conto a vírgula no final. Eu vou multiplicar como se fosse 16 vezes 365. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 6, 36 com 3, 39. Vão 3 de novo. 6 vezes 3, 18. 18 e 3, 21. Agora eu vou multiplicar o 1. O 1 é uma dezena, então eu tenho que colocar a partir do 9 para cá, certo? Então vai ficar assim, 1 vezes 5, 5. Coloco debaixo do 9, que é como se fosse 10 vezes 5. Aí vai dar 50. Aqui fica esse espaço. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Aí eu somo os resultados. 0. 9 e 5 vão ser 14, vai 1. 6 e 1, 7, 1 que foi 8. 3 e 2, 5. Aí na multiplicação eu conto as casas decimais. Aqui no caso são 2 casas aqui, com mais uma casa aqui. Então dá um total de 3 casas decimais. Aí eu conto voltando para trás aqui. 1, 2, 3. Então a resposta vai ser 5 inteiro e 840
milésimo, que é décimo, centésimo, milésimo. Como aqui é zero, eu posso desconsiderar isso aqui. Posso colocar só até aqui, ó, 5 inteiros e 84 centésimos. Centésimos. Então, vai ficar aqui 5 inteiros e 84 centésimos. Então, essa é a resposta da minha expressão, certo? Aqui eu tenho essa outra expressão, 1 inteiro e 4 décimos mais 1 inteiro e 5 décimos vezes 1 inteiro e 5 décimos. Eu tenho uma adição, uma conta de mais e uma conta de vezes. O que eu tenho que resolver primeiro? Entre mais e vezes eu tenho que resolver primeiro vezes. Como essa não tem parênteses, eu não vou resolver o parênteses, vou escolher a operação. Então, primeiro eu tenho que escolher a multiplicação. E o que eu faço com a adição? Eu conservo. Então, vai ficar assim, 1 inteiro e 4 décimos mais. Aí vai ficar 1 inteiro e 5 décimos vezes 1 inteiro e 5 décimos. Vamos fazer essa multiplicação. 1,5 vezes 1,5. É como se eu fizesse 15 vezes 15. Vai ser quanto? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Agora eu vou multiplicar 1. 1 vezes 5, 5. Lembrando que aqui é uma dezena, então eu vou colocar a partir do 7 para trás. 1 vezes 5, 5. Logo debaixo do 7. 1 vezes 1, 1. Aí eu somo os dois valores. 5. 7, 5, 12. Vai 1. 1 e 1, 2. Deu 225. Aí eu vou contar as casas decimais. Aqui, no caso, na multiplicação, tem uma casa, duas casas. Duas casas decimais. Eu volto duas casas para trás. Uma, duas. Volto 5 e volto o 2. Então, a resposta vai ser 2 inteiros e 25 centésimos. Então, aqui, ó, 2 inteiros e 25 centésimos. Pronto, resolvi a multiplicação. Agora eu tenho a adição. Por último, que eu vou resolver a adição. 1 inteiro e 4 décimos mais 2 inteiros e 25 centésimos. Aí eu vou somar esses dois valores. Aí vai ser assim, 1 inteiro e 4 décimos. Aí eu completo, vira 40 centésimos, que é duas casas decimais. 2 inteiros e 25 centésimos. Mas vou somar esses dois valores. Se isso aqui fosse dinheiro, seria aqui R$1,40 e R$2,25, certo? Agora eu vou somar 5, 4 e 2, 6, 2 e 1, 3, vírgula abaixo de vírgula. Então daria 3 inteiros e 65 centésimos. 3 inteiros e 65 centésimos. Essa é a resposta da minha expressão. Agora vamos para essa outra expressão. Aqui eu tenho 1 inteiro e 8 décimos vezes 1 inteiro e 2 décimos. Então aqui eu tenho uma multiplicação menos 1 inteiro e 1 décimo vezes 1 inteiro e 1 décimo. Essa expressão não tem parênteses, então não vou resolver dentro de parênteses, porque não tem parênteses. Vou escolher a operação. Qual a operação que eu escolho? Eu tenho que escolher a conta de vezes, que as contas de vezes vêm primeiro do que a subtração, certo? Então eu posso fazer as duas ao mesmo tempo aqui, porque elas estão separadas. Posso fazer essa multiplicação e essa multiplicação. Quanto que vai ser? 1 inteiro e 8 décimos vezes 1 inteiro e 2 décimos. Vamos fazer essa conta aqui. 1 inteiro e 8 décimos vezes 1 inteiro e 2 décimos. É como se fosse 12 vezes 18. Quanto que é 12 vezes 18? Vou multiplicar primeiro o 2. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Dá 36. Agora eu vou multiplicar 1. Uma dezena. 1 vezes 8, 8. Coloco aqui. Debaixo do 3. Dá a dezena para trás. 1 vezes 1, 1. Aí eu vou somar os dois valores. 6. 8 e 3 vai ser 11. Vai 1. 1 e 1, 2. 12 vezes 18 dá 216. Agora eu vou contar as casas decimais. Aqui eu tenho uma, duas. O 8 e o 2 estão após a vírgula. Então são duas casas decimais. A vírgula, 216, a vírgula está aqui. Eu vou voltar duas casas, o 6 e o 1. Então vai dar 2 inteiros e 16 centésimos. Então aqui 2 inteiros e 16 centésimos. Menos. Agora eu vou fazer a outra multiplicação. 1 inteiro e 1 décimo vezes 1 inteiro e 1 décimo. 1,1 e 1,1. Vou fazer como se fosse 11 vezes 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou multiplicar o outro 1, a uma dezena. 1 vezes 1, 1. Coloca aqui, deixa esse espaço vago. 1 vezes 1, 1. Agora soma os dois valores. 1, 1 mais 1, 2. Soma aqui, né? 1. 11 vezes 11 é 121. Aqui tem duas casas após a vírgula. Aqui tem uma casa e aqui tem uma casa. São duas casas.
Aí a vírgula está aqui, vou voltar duas casas, uma, duas, volto o 1 e o 2, ele vai ficar aqui, 1 inteiro e 21 centésimos. 1 inteiro e 21 centésimos. Então ficou dessa forma, 2 inteiros e 16 centésimos menos 1 inteiro e 21 centésimos. Formou uma subtração. É só na subtração e na adição eu coloco vírgula barra de vírgula. 2 inteiros e 16 centésimos menos 1 inteiro e 21 centésimos. Como se fosse R$ 2,16 menos R$ 1,21. Quanto vai ser? 6 menos 1. 6 menos 1, 5. 1 menos 2, não pode. Então eu vou ter que tomar emprestado aqui. Então aqui vai cortar, aqui vai ficar 1 e vai trazer esse 1 para cá. Vai formar 11. 11 menos 2, 9. E 1 menos 1, 0. Aqui ficou 1 menos 1, vírgula barra de vírgula. Dá 95 centésimos. Então essa é a resposta da minha expressão. 95 centésimos, certo? Se fosse dinheiro, R$ 2,16 menos R$ 1,21, sobraria 95 centavos. Então essa é a resposta da minha expressão. Agora eu tenho aqui essa outra expressão, 1 inteiro e 6 décimos vezes, entre parênteses, 6 inteiros menos 2 inteiros e 25 centésimos. Observem que nessa expressão eu tenho parênteses, certo? Então eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, independente de que operação seja. Então eu vou resolver primeiro aqui a subtração, porque ela está delimitada dentro de um parênteses. Então eu escolho primeiro resolver o parênteses. Então o que eu faço com essa multiplicação? Eu tenho que conservar ela. Então vai ficar assim, 1 inteiro e 6 décimos vezes. Aí eu vou calcular essa expressão dentro dos parênteses. Se fosse dinheiro, seria assim, R$ 6,00 menos R$ 2,25. Quanto sobraria? 6 tira 2,25. Então, vamos fazer essa conta, né? 6,00, que tem que colocar vírgula barra de vírgula na subtração, menos 2 inteiros e 25 centésimos. Essa é a subtração que eu tenho que fazer. 0 menos 5 não pode. Então, ele vai ter que tomar emprestado aqui, então. 0 menos 5 não pode também. Então, vai ter que tirar do 2. Então, corta o 6, fica 5. Traz para essa expressão. Aí, aqui formou 10, ó. 5, tirou 1 do 6, ficou 5, formou 10. Agora, esse tem para emprestar para esse. Tira do 10, tira 1 do 10, fica 9 aqui. 9. E traz esse 1 para cá. E formou 10. Então, ficou dessa forma. 10 menos 5, 5. E aqui ficou 9. 9 menos 2, 7. 5 menos 2, 3. Então, vírgula, barra de vírgula. 3 inteiros e 75 centésimos. Então, essa é a resposta. 3 inteiros e 75 centésimos. Então, se eu tivesse R$ 6,00 menos R$ 2,25, sobraria R$ 3,75. Agora formou a conta de vezes. 1 inteiro e 6 décimos vezes 3 inteiros e 75 centésimos. Aqui na conta de vezes eu não preciso ter a preocupação de colocar vírgula abaixo de vírgula, porque eu conto as vírgulas no resultado final, certo? Então só precisa ter a preocupação de colocar vírgula abaixo de vírgula em adição e subtração, porque tem que colocar vírgula abaixo de vírgula. Na multiplicação não. A vírgula não faz diferença aqui, porque vai contar no resultado final. No caso, no resultado final, a gente vai contar 3 casas, porque o 7 e o 5 está após a vírgula e o 6 está após a vírgula. Eu vou contar 3 casas no resultado final. Aqui eu vou fazer como se fosse 16 vezes 375, certo? Primeiro eu vou multiplicar o 6. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Fica o 5, vão 4. 6 vezes 3, 18. 18 com 4, aí vai ser 22. Então, pronto, multipliquei o 6. Agora eu vou multiplicar o 1, que é uma dezena. 1 vezes 5, 5. Vou ter que colocar aqui, debaixo do 5, da dezena para cá. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. Pronto, agora eu vou somar esses dois valores. 0, 5 mais 5, 10, vão 1. 7, 2, 9, 1 que foi 10. Vai 1, 3 e 2, 6 e 1. 3 e 2, 5 e 1, 6. Agora eu vou contar o
o resultado aqui, 3 casas, 1, 2, 3. Eu vou voltar 1, 2, 3. Aí fica aqui 6 inteiros, certo? Ou 6. Então, esse zero aqui eu posso desconsiderar, certo? Então, vai ficar a resposta aqui da minha conta vai ser 6. Essa é a resposta final. Agora eu tenho aqui mais uma expressão. Observem que essa expressão ela tem parênteses, certo? Então tem que resolver primeiro dentro do parênteses, certo? Então eu não vou poder multiplicar aqui porque eu tenho que resolver primeiro do parênteses. Então aqui eu tenho 2 parênteses, eu vou resolver dentro desse parênteses e dentro desse parênteses, certo? Porque os parênteses estão separados, então eu posso resolver os dois ao mesmo tempo. Aqui eu tenho 3 inteiros menos 1 inteiro e 5 décimos. Se isso aqui fosse dinheiro, seria R$3, que é 3 inteiros, menos R$1,50, certo? R$1,50. Então, eu tenho que colocar na subtração, eu tenho que colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, vai ficar assim, ó, 3 inteiros, seria 3,0, menos 1,5, ou seja, 1,5, certo? Quanto que dá essa conta? 0 menos 5 posso tirar? Não. Então eu tenho que tomar emprestado aqui. Aqui fica 2. Tira 1 do 3 fica 2. E aqui vou trazer esse 1 para cá. Vai formar 10. 10 menos 5. 10 menos 5, 5. E 2 menos 1, 1. Vírgula, barra de vírgula na subtração. Então, é 1 inteiro e 5 décimos, certo? Então, isso aqui dá 1 inteiro e 5 décimos. Vezes. Agora que eu tenho 1 inteiro mais 2 inteiros e 25 centésimos. Se fosse dinheiro, seria assim, R$1 mais R$2,25. Como que eu vou somar essa conta? Eu vou colocar assim, 1,00, certo? Que eu tenho que completar as casas. Aí vai ficar 2 mais 2,25. Eu tenho que colocar vírgula abaixo de vírgula, o inteiro abaixo de inteiro, porque um inteiro fica na direção de 2 inteiros, certo? Por isso que tem que completar. Aí, somando isso aqui, vai ser 5, 2, 0 mais 5, 5, 0 mais 2, 2, 1 mais 2, 3. Então, dá quanto? Dá 3,25. 3 inteiros e 25 centésimos. Pronto, calculei dentro dos parênteses. Agora sim eu vou fazer a multiplicação. 1 inteiro e 5 décimos vezes 3 inteiros e 225 centésimos. Então, aqui eu tenho 3 inteiros e 25 centésimos vezes 1 inteiro e 5 décimos. Lembrando que na multiplicação não precisa ter a preocupação de colocar vírgula abaixo de vírgula, certo? Porque eu vou contar os resultados, a vírgula, no resultado final. Então vai ficar assim, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12, vai 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. Pronto, agora eu vou multiplicar a dezena. O 1. 1 vezes 5, 5. Deixa esse espaço vago. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Agora eu vou somar o resultado. Como se fosse 15 vezes 325. Vai ser quanto? 5. 2 e 5, 7. 6 e 2, 8. 3 e 1, 4. Agora sim eu vou contar as vírgulas. Aqui eu tenho 2 casas e aqui eu tenho uma casa. Então são 3 casas. A vírgula está aqui, então eu vou voltar 3 casas. Uma volta ao 5, o 7, 2 e o 8, 3. Pronto. Voltou 3 casas. Então vai ficar assim, 4 inteiros, 875 milésimos. Então essa é a resposta da minha expressão. 4 inteiros, 875 milésimos. Por que milésimo? Porque décimo é a primeira casa, centésimo, 2 casas centésimo e 3 casas milésimo. Então é dessa forma que eu faço. Então é isso, pessoal. Até mais.